Olá! Mais um dia aqui, feliz da vida nesse encontro que acontece ao meio-dia aqui no canal do Essência Master. Todos os dias um tema novo em folha para você, para que eu possa, junto, eu, você, a gente possa abrir a nossa mentalidade, compartilhar informações e trazer à luz uma boa clareza do nosso inconsciente para o nosso consciente, para que a gente, pegue as rédeas da nossa vida. Isso faria diferença para você? Então, já começo convidando você para curtir aqui o nosso canal do Essência Master. Se você está chegando aqui hoje, meu nome é Stefânia Zonaro, eu sou psicanalista, pedagoga e escritora, e é sempre um prazer inenarrável, como diz a minha palhaça, estar aqui com vocês todos os dias ao meio-dia. E hoje o tema, como era de se esperar, é um daqueles que vão rondar aí a nossa vida, as nossas escolhas e decisões, e muitas das vezes nos deixa no piloto automático, né? Deixando a gente muito mais no estado da sobrevivência do que de verdade fazendo escolhas e apontando as direções a seguir a partir das rédeas mesmo da nossa vida na nossa mão, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo com quem aí tá um tanto quanto perdido em pensamentos, em condutas, que não sabe exatamente se está na profissão certa, se está no relacionamento certo, como cultiva as amizades, como está a relação com filhos, enfim, como estamos conduzindo a nossa vida a partir da crença, tá certo? Então vamos lá começar o nosso vídeo de hoje, que promete tirar algumas dúvidas e clarear outros tantos caminhos e trajetos aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de crença familiar, né? Por que a crença familiar? Porque quando a gente vai falar de crença, a gente tem como definição do dicionário, é um estado, é um processo mental, onde a gente acredita em coisa ou pessoa, tá? Nós temos a crença. Quando a gente pega só a crença, a gente tem a fé, né? A fé que vai ser a fé em um objeto, vai ser a fé numa imagem, num artefato, nos próprios dogmas religiosos, dependendo da onde você está inserido, tá? O que eu quero deixar bastante claro aqui é que nós não vamos entrar na lógica da religiosidade. Não é o nosso foco aqui dentro do método Essência Master, criado e coordenado por mim, Stefânia Zonaro, tá bom? Não é religião. Então, quando eu falo aqui para você a palavra espiritualidade, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de dogmas religiosos, eu não estou falando da instituição religião e tampouco sobre qualquer tipo de ritual, ritualística que se faça em qualquer segmento filosófico ou religioso, tudo bem? Aqui eu estou falando, quando eu falo da espiritualidade, eu falo da conexão dos nossos 7 corpos. E hoje eu vou explicar para você o que são esses 7 corpos e que aí é que ganha um outro corpo, né? Já usando de uma forma aí para brincar com o termo. Ele toma um outro corpo no sentido da gente entender onde estão como é que eu vou trabalhar essas crenças, né? Quando eu falo de crença, eu estou falando aqui nesse vídeo de crença familiar, mas mais precisamente na crença limitante, naquela crença que limita a gente, tudo bem? Porque quando a gente tira uma crença limitante, a gente automaticamente coloca uma outra forma de pensar, uma outra forma de crer e de acreditar, certo? A diferença vai ser se ela é limitante ou se ela é expansiva. Tudo bem? Tá. Então, como aqui a gente vai pegar o recorte da crença familiar, nós vamos aprofundar naquilo que, de alguma maneira, querendo ou não, nos aprisiona, né? Eu até coloquei um cadeadinho aí com o coração, porque eles nos aprisionam, essas crenças aprisionam os nossos pais em relação aos nossos avós, os nossos avós em relação aos nossos bisavós, e assim sucessivamente. Já vou dar uma palhinha aqui, que as crenças repetitivas, né,
que gera um comportamento repetitivo de geração após geração, criando relações disfuncionais dentro desse sistema. Então, essas relações disfuncionais e essas crenças, elas vão plantar aí nessa conduta, nessa forma de pensar, as histórias, né? Então, outros vídeos aqui eu falo bem de como que a gente gera as questões emocionais, né? Os impactos emocionais nos tornando pessoas que não estamos na posição de self diferenciado. O que é um self diferenciado? Eu explico no vídeo anterior também. Por que eu não fico me repetindo aqui? Senão fica, ó, né? Porque tem bastante gente que tem conversado comigo e tem acompanhado todos os vídeos, então se eu ficar repetindo, a gente vai ficar redundante. Então, bora assistir essa coleção de vídeos aí que eu faço com muito carinho para você. Então, o que acontece? Dentro dessas histórias que geram esses impactos emocionais, ela é plantada uma emoção. Cada emoção que a gente vive e que a gente cultiva, e a gente cultiva sem saber, não é que ninguém vai lá e cultiva uma mágoa, uma frustração, como se estivesse cuidando de uma roseira de forma consciente para se beneficiar do perfume e tal. Mas ela cultiva aquele pensamento e gera os desequilíbrios no corpo físico, gerando as doenças físicas. Por isso que não existe doença hereditária. Não existe doença hereditária, né? Ah, é hereditário porque nasci, ou é genético porque nasci. Não existe. E aí eu afirmo com base em pesquisas científicas dentro da medicina egípcia, por exemplo, que a gente vai compreender que cada órgão do nosso corpo, incluindo ossos, incluindo tudo que a gente tem no nosso corpo, ele vai sofrer um impacto de adoecimento ou de saúde de acordo com o tipo de emoção que a gente cultiva. Por quê? Porque, como eu falei, tem uma explicação científica. O tipo de pensamento que eu tenho, ele é alimentado por uma emoção. Então, se no meu sistema familiar tem muitas emoções de mágoa, os meus pensamentos também serão moldados em cima desse lugar da mágoa. Essa mágoa ela pode ser de uma rejeição, por exemplo. Então, todas as vezes que indivíduos daquele sistema se sentirem rejeitados, eles vão engordar. A gente vai trabalhar diretamente com o processo da obesidade. Então, não é a comida que engorda, né? Eu vou tirar determinados alimentos e for emagrecer. Não é isso, tá? Quando você tira determinados alimentos e emagrece, é muito mais por uma questão de ordem, de você começar a trabalhar já a psique, todo esse inconsciente, aí você tira aquele alimento que você acredita que você dá um comando mesmo, né? Que tirando aquele alimento, você vai emagrecer. É o comando. Mas antes de você dar esse comando, você teve uma nova frequência vibracional com relação à rejeição. Por que acontece das pessoas emagrecerem e depois engordarem? Aí emagrecerem e depois engordarem, tá? Por que esse efeito sanfona? Quando ela faz uma nova sintonia, excluindo a rejeição, mesmo que ela não tenha consciência disso, ela emagrece. Se alguma coisa acontece que vai mexer diretamente naquela bolsa da emoção que relaciona-se com a rejeição, vai engordar. E aí, aí que vem mais uma crença, né? Todos da minha família são obesos. É natural, a minha avó era obesa, meu pai era obeso, e assim vai indo, né? E assim vai indo. Então vira uma crença. A crença da obesidade está relacionada à comida. Mas eu te convido a pensar uma coisa: quanto mais a gente está desperto, mais a gente se preocupa com a alimentação, por exemplo. Quanto menos desperto, e eu vou explicar o que é esse despertar para vocês até o final do vídeo, menos a gente se preocupa com a alimentação. Quanto mais desperto, mais saudável eu vou comer natural.
Porque eu vou começar a compreender que, por exemplo, a bebida alcoólica não é legal, a carne não é legal, eu vou comer menos industrializados, vou comer menos doce, porque eu estou desperto. Então, eu vou descobrindo como é que eu vou manejando isso, como é que eu vou lidando com a alimentação a partir desse despertamento, tá? Cada parte do nosso corpo, o desenho que o nosso corpo faz, ele traz pra gente uma comunicação de como a gente pensa em segredo, tá? E que o que é o pensar é a crença, aquela crença que a gente tem, tá? Que gera a nossa mentalidade. O que é a mentalidade? A forma de pensar. Uma das leis herméticas de Hermes Trismegistus, que a gente vai estudar lá no Caibalion, eu não vou me aprofundar aqui na filosofia de Caibalion, mas eu vou falar sobre o mentalismo. Tudo começa no mental. O que eu projeto na minha mente em forma de pensamento é o que gera de realidade. Certo? Então, se eu faço uma nova sintonia com relação à rejeição, e aí eu faço uma nova calibragem na minha forma de pensar, automaticamente eu quero mudar minha alimentação. E aí eu quero colocar atividade física, porque eu fiz uma nova calibragem. Então eu vou emagrecer. Ok? Emagreci. Se a pessoa não emagreceu, ela vai para alimentação ou ela vai para atividade física porque ela quer emagrecer, mas ela não fez essa calibragem, é porque ainda está lá sendo alimentado com essa energia da rejeição. Então, existem alguns segmentos que explicam, né, que a obesidade é para se proteger, que é para chamar atenção, e olha como combina, tá? Protejo-me da rejeição que outrora eu tive. E isso tem uma raiz da onde vem a rejeição. Não é qualquer rejeição. E aí, eu não vou me aprofundar nesse vídeo, porque senão vai ficar bem extenso. Então, o convite que eu tenho para você é assim: se tudo começa na minha mente e eu não estou conseguindo emagrecer, é porque dentro da minha mente ainda está sendo alimentado energias da crença de rejeição, que na verdade a rejeição gera uma forma de pensar, não é que a rejeição é uma crença, né? Mas a rejeição impactou as suas emoções e aí cria uma nova forma de pensar, cria uma nova mentalidade, certo? Essa mentalidade, ela vai construir uma conduta. O que é a conduta? Ó, eu pus o desenho da hashtag, né? Que a hashtag, ela não é para te conduzir para assuntos semelhantes, para assuntos parecidos, para assuntos iguais, não é? Então, ela é um fio condutor. O que o fio condutor é? Ele leva de um polo a outro, que é o que a gente está falando de crença, né? Então, ele tem uma raiz, aquela raiz vai passando de geração em geração. Provavelmente essa raiz não é algo consciente, se construiu uma conduta ali a partir de um comportamento, de uma mentalidade que, na verdade, alguém foi lá e falou, tá? Então, por exemplo, tem lá alguns fios da meada, assim, para construir a conduta. Ó. Mulher no trabalho. A filha mulher dá menos trabalho. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tudo isso aqui, ó, sendo repetido, ele vai construir uma mentalidade, ele vai construir uma crença, é uma crença que constrói uma mentalidade, uma forma de pensar que vai conduzir você em todas as atitudes. Então, por exemplo, essa do camelo é uma coisa que fica assim, então o rico não é digno do reino dos céus. Né? Então eu começo a ter pensamentos de escassez, por exemplo, a ter uma conduta de perder o dinheiro, de não ter o dinheiro, porque de alguma maneira aquilo está registrado no meu inconsciente. Então aquele inconsciente ele vai gerar um comportamento, aquele comportamento gera essa conduta vai ditar como é que você vai lidar com as coisas, com as questões. Tem outras ditados populares que são crenças também. Como é que é? Mais vale um biscoitinho do que viajar em jejum, né? Então é aquela história. Então você veja que qualquer uma das crenças, a gente vai começar a entender se ela é limitante ou não.
A do camelo é limitante. Essa do biscoitinho, ela pode ser limitante como não, né? Então, por exemplo, é aquela pessoa que nada tá bom. Então, assim, para ela gravar um vídeo, ela tem que ter as melhores condições, as melhores, tudo, tudo. Melhor equipamento, senão ela não grava. Isso é um auto-boicote, né? E alguém fala assim, olha, é mais fácil, melhor ter um biscoitinho do que viajar de jejum. Então, eu posso compreender assim, olha, grave o vídeo nas condições que você tem e depois você aprimora essas condições. Entende? Faz sentido? Né? Então, olha só como a gente tem que observar como é que está minhas emoções, porque as minhas emoções vão gerar um pensamento, né, uma mentalidade baseado nas crenças que estão sendo cultivadas por essas emoções, que vão construir uma conduta, uma forma de eu me comportar, tá? E aí é que vai criar essa contramão, essa bifurcação. Por quê? Porque quanto mais crença eu tiver, menos eu vou viver a experiência que eu tenho que viver de vida. Então, por exemplo, vamos supor lá que a minha experiência de vida é trabalhar com o teatro, tá? Vou contar a minha mesmo. Então, trabalhar com o teatro, com o palhaço, com a alegria. É a minha experiência, eu tenho que fazer isso daqui. Quando eu nasci, eu já vim predeterminada a fazer isso. Eu escolhi fazer isso. A minha alma escolheu fazer isso. Stefania, mas eu não acredito nessa coisa de alma. Ok, você pode não acreditar, é um direito seu, mas ela existe. Não tem como fugir desta regra, tá? Quem não vem e vive a sua experiência terrena, que já foi planejado por você, tá sempre na margem das coisas. É como se tivesse assim, eu quase consegui, eu quase fui, eu quase. É sempre fica no quase, tá? Porque eu não tô vivendo a experiência que eu tenho que viver. Então, o que acontece? Pode acontecer milhões de coisas no meio do caminho. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu queria estudar teatro. Mas o teatro, naquele contexto histórico, social e cultural que eu vivia, não era tão fácil como a gente tem hoje, certo? Então, o que acontece? Entra os nossos pais nessa cena. Olha, não tem como estudar teatro, então você precisa estudar alguma coisa que te dê futuro, tá? Isso é uma crença, mas não é uma crença limitante. Tá percebendo que o problema não é ter uma crença, mas se ela limita ou se ela expande. E aí eu fui conduzida a fazer o magistério. Tá. Eu entrei para trabalhar no magistério, no meu primeiro ano de aula, eu já conheci dentro da escola uma pessoa, uma professora que trabalhava comigo, que me levou para o teatro. Então, eu já trabalhava, já tinha uma profissão, já estava estabelecida, fui para o teatro. Então, a vida, quando você vai abrindo a mentalidade, a vida vai se encarregando de te direcionar. E dali em diante eu fui tendo experiências dentro tanto do magistério quanto do teatro que foram me levando para dentro daquilo que eu faço hoje. Então, toda a minha experiência do magistério me faz eu conseguir ligar uma câmera e gravar este vídeo num tom de aula com tranquilidade, né? Então, como eu construo a minha vida? Eu preciso estar aberta a conectar as minhas experiências com o meu propósito de vida, tá? Porque assim, o que é o propósito de vida? Ele tem a ver com o meu servir, com o seu servir. O meu, o seu, tem a ver com o coletivo. Ele tem a ver com o prazer pessoal. E o que acontece quando você está no seu servir, quando você está lidando com o coletivo e quando você está no seu prazer pessoal? Gera abundância, tanto de saúde, quanto material, quanto financeira, quanto tudo. Em todos os aspectos vai gerar abundância. Por quê? Porque se é uma coisa de prazer pessoal, eu vou gerar serotonina, dopamina, endorfina, eu vou gerar ocitocina, porque se eu estou trabalhando com o coletivo, eu estou no amor, eu estou no toque. E o meu propósito de vida, por exemplo, da Estefânia, ele tem base em dois aspectos, o A mais o A, que eu já falei num outro vídeo anterior, eu vou deixar você curioso para conhecer esse A mais A, tá? E aí, por que e como que a gente vai conseguir sair das crenças limitantes, tá? Porque eu preciso me conectar com o meu arquivo, o meu. E esse arquivo, por que ele é o arquivo? É importante a gente se conectar e é importante a gente viver a experiência, tá? Com bom humor e alegria. Por quê? Quando eu
há muitos anos atrás, fui orientada pelos meus pais para fazer o magistério, eu não tinha esse conhecimento do eu superior, né? Eu estava engatinhando ainda nesse universo. Existia dentro de mim um cerne, uma semente muito latente do meu propósito de vida. Ela é latente, né? Tanto é que o meu primeiro curso de teatro, que eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha 18 anos na época, a professora e o professor, eles ficaram encantados com a minha atuação, porque eu era uma pessoa reservada, era uma pessoa quieta, e hoje eu sei exatamente que esse é o meu perfil, tá? Por conta do meu mapa astral, do meu mapa numerológico, tudo isso. Então, eu sou uma pessoa reservada, não sou uma pessoa aberta, não sou uma pessoa escancarada, né? E eles ficavam impressionados quando eu ia fazer um exercício e a forma como eu conduzi o exercício era extremamente cômica. E ela falou assim: meu Deus, você tem uma coisa assim do palhaço. E naquele contexto passou pelo a minha percepção de uma forma muito rasa, né? Mas isso vai se conectar a uma história que eu já contei aqui nos meus materiais, nos meus perfis, quando eu, na infância, quando eu era pequena, e a mãe pergunta, né, faz aquelas perguntas: o que você vai ser quando crescer? E a minha resposta foi para ela foi: eu vou embora com o circo, né? Então eu tinha 4 anos quando eu falei isso, e depois, aos 18, sem uma lembrança muito concreta disso, eu tinha uma veia cômica muito grande, embora eu sempre fui. Quem me conhece assim, num processo de uma reunião, de uma palestra, até nesse vídeo mesmo, né? Séria, né? Direta, intelectualizada, fala de uma forma rebuscada. Então, parece até que não. Como assim, né? E então, por que o propósito de vida ele está latente ali? Então, você vai tendo os pais que vão te ajudando. Mas por que crença familiar? De uma certa forma, os meus pais me direcionaram para um caminho e que esse caminho eu pude abrir leques de possibilidades, tá? O que eu estou convidando você a olhar se as crenças da sua família te direcionam para o leque de possibilidades. E aí, se ela não direciona, a gente vai ter que buscar. Por quê? Porque a minha família me direcionou para o leque de possibilidades. Mas eu precisei ir atrás para aprofundar e fazer a conexão entre todas as peças. E é quando você vai lá e busca a conexão com o eu superior. O que é o eu superior? Não é Deus, não é o mentor, não é. O eu superior, ele vai ser a última ponta dos nossos 7 corpos. Lembra que eu falei que eu ia explicar? 7 corpos. O primeiro corpo que eu tenho é o físico, é esse aqui, ó. Tá? Curiosamente, é o único que não é real. É o único que não é real. Como assim, Stefania, não é real? Como? Eu tô vendo, tá? É o único. Como eu disse, não vou me aprofundar aqui, porque senão vai ficar gigantesco o vídeo. Depois tem o mental e o astral. Depois tem o búdico, o corpo espiritual, o divino e o monádico, que vai esses 7 corpos ligar ao eu superior. O que é o eu superior? O eu superior é um lugarzinho, que é um arquivo, que a gente vai chamar de arquivo acástico, tá? Todos têm o arquivo acástico que estão na Terra, todos. Não existe assim, eu tenho, o outro não tem. Eu tenho, o outro não tem. O que a gente precisa é olhar para as nossas crenças, observar se elas nos limitam, e se elas nos limitam, lembra que às vezes limita por amor, né, por consideração, por cuidado, por zelo, mas eu preciso abrir aquele cadeadinho do coração para ir para uma crença expansiva, tudo bem? Então eu vou ensinar para você como é que a gente pode ir conectando com o nosso eu superior, para a gente poder compreender qual é o nosso propósito de vida, onde está o nosso servir, onde está o nosso trabalho com o coletivo, que realmente dá o prazer pessoal para mim, tá? Sem prazer pessoal, gente, o corpo físico adoece. Adoece. Sem prazer pessoal, a gente se sobrecarrega e o corpo físico fica doente.
Doença não tem a ver com idade, não tem a ver com friagem, não tem a ver com hereditariedade. Eu estou convidando você a romper essa crença limitante, tudo bem? E qual o exercício, né, eu gosto sempre de colocar aí o exercício, qual o exercício que você pode fazer para mudar e transformar a crença limitante para uma crença expansiva e se conectar com esse arquivo acástico, tá? A meditação é a única forma, tá? A meditação, o próprio nome diz, né? Ela vai te trazer para olhar esse mundo interno, para te colocar em ação. Então, a meditação não é perda de tempo, não é um momento que você está. Poderia estar fazendo outra coisa mais importante. Pelo contrário, a meditação ela vai te centrar, te organizar, te direcionar, te equilibrar para que você faça outras coisas tão importantes quanto, né? E a meditação, como é que faz? Stefania, eu não sei. Por isso que eu deixo aqui na descrição do vídeo o Clube de Meditação Meditessência, que é o clube coordenado por mim, Stefania Zonaro, e que vou conduzindo você aula a aula ali, mensalmente, semanalmente, para o processo de meditação, no intuito da gente a encontrar o nosso arquivo acástico e a gente começar a expandir a nossa mente e sair da crença limitante para a crença expansiva e começar a sair dos ciclos repetitivos disfuncionais da nossa vida, tá? Sabe aquelas velhas histórias que repetem e se repetem e mais uma vez se repetem e aquilo parece que estagna você tanto nos seus relacionamentos quanto no seu trabalho? Pois é. Então o convite desse vídeo de hoje é exatamente isso. O que é que te paralisa? O que é que te estagna? O que é que não deixa você avançar e alçar voos em direção aos seus prazeres pessoais? Um grande abraço incrível. Até o nosso próximo vídeo, todos os dias aqui ao meio-dia pelo canal do Essência Master. Tchau, tchau.